Boa noite! Estamos ao vivo com mais uma live hoje, quarta-feira, e hoje nós estamos aqui. Vamos convidar aqui um pessoal para nos assistir, né? Gente, quem tá entrando aí, eu não tô vendo. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem tiver aí, convida mais gente para participar. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Convida para o pessoal participar dessa live que hoje vai ser muito legal. A gente vai ter aqui um doutor que é referência no Brasil. A gente vai falar sobre harmonização, que hoje está em altos, cuidados home care. Pronto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Já vi que tá a doutora Cris. Boa noite, doutora. Doutora Alessandra, Ricardo. Ah, o doutor já tá aqui. Vamos aceitar. Já estou Boa aqui. noite. Tudo Como bem, vai? doutor Januzzi? Tudo bem, doutora Gabriela, e você? Tudo jóia. Aqui, doutora Gabriela falando de Florianópolis e o doutor falando de São Paulo, é isso? Exatamente. São Paulo, capital. Ai, que legal. Então, gente, hoje a gente tem o Dr. Januzzi, Marcelo Januzzi, para quem não conhece, ele é referência em harmonização orofacial hoje no Brasil. O doutor atende aí o Brasil inteiro, né, fazendo cursos. É isso, doutor? Fala um pouquinho. É meio do Leme ao Pontal. A gente tem um curso de especialização em harmonização orofacial aqui em São Paulo, Sim. alguns cursos de atualização. Curso aqui de São Paulo, a nossa escola é um polo avançado, inclusive da Uniavan, aí de Balneário Camboriú, né? Então estamos Olha, mais unidos do que parece. sim. E além disso, a gente tem um curso de especialização lá na BO do Ceará, lá em Olha, Fortaleza. Então, todos os meses, para quem acha que é gostoso ir passear no Ceará, a gente vai todos os meses para lá, não passear. as praias é bonita, né? A gente já conversou. Eu morei lá 4 anos, né, doutor? Tive clínicas, tudo. É uma cidade bonita para aproveitar para ir passear mesmo. Exatamente. Trabalhar nem tanto, porque a gente vê o mar e vai trabalhar, né? É bem isso, exatamente. Doutora, eu não estou conseguindo fixar aqui, mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a importância do skincare, né, do dermocosmético, da harmonização. E Aham. hoje, doutor, eu vejo que os profissionais, né, que estão fazendo a harmonização, às vezes tem algum receio de prescrever um dermocosmético. O que você me diz sobre isso? Então, Gabi, eu acho que parte da resposta, ela faz parte até de um certo desconhecimento de todos os colegas, na verdade, dessa área da odontologia, que entraram numa nova especialidade da odontologia sem muito conhecimento, eventualmente, inclusive, de cuidados home care, né? O que a gente Sim, observa é que muitos dos colegas que são nossos alunos, enfim, que participam dos nossos cursos, não têm cuidados frequentes de utilização de nenhum tipo de home care e fizeram pouquíssimos tratamentos ou nenhum tratamento estético na face. E eu talvez seja o melhor exemplo disso, né? A sim, gente realmente só tomou consciência absoluta da harmonização orofacial como importante no que diz respeito à revolumização de algumas áreas da face, do bloqueio neuromuscular de alguns músculos que não precisam estar em função o tempo todo, dos sim. cuidados home care com a pele, com a manutenção da saúde da pele, que são coisas que eu também não fazia. Então eu não vejo isso como uma crítica, muito pelo contrário, ele é uma mudança de paradigma, né?
O paradigma anterior era o cirurgião dentista é um técnico que visa reabilitar a função e a estética dental dos seus pacientes. Isso era uma meia-verdade, porque muitos como eu sempre trabalharam em outras áreas onde a reabilitação era funcional e não era estética, ou era estética funcional fora da Sim. face, como na bucomaxilo. E, enfim, uh, a gente passa agora a ter uma nova especialidade que é a harmonização orofacial, que já existe desde 2019, mas muito antes disso ela engatinhava em outros procedimentos, mas em nenhum desses momentos essa cosmiatria, ou seja, esse cuidado estético com todas as instâncias ou todas as camadas da face foram levadas as últimas consequências como de suma importância. Então, a gente realmente observa um pequeno desconhecimento ainda de muito do que seja um cosmético, um dermocosmético, um nanodermocosmético, como eles atuam, o que efetivamente eles são, né? Como a gente observa também, Gabi, confusões imensas no que se diz respeito a tratamentos de intradermoterapia e subcutâneo, ou seja, tratar a Sim. pele e tratar do subcutâneo, que são coisas absolutamente diferentes, né? São injeções com intenções absolutamente diferentes, né? E que realmente a gente começa a ver algumas confusões. Eu acho que o cirurgião dentista ele precisa se aprofundar no estudo dos ativos dermocosméticos que compõem as várias fórmulas que se encontram no mercado e que possa ter como consciência crítica a possibilidade de eleger aquele dermocosmético que ele considera, enfim, como um dermocosmético que atinja as suas necessidades ou as necessidades pós-operatórias de manutenção do tratamento que ele acaba fazendo no consultório ou na clínica privada. Sim, sim. É que nem o doutor falou, é uma nova especialidade, né? Então a gente veio aí e vai, aprende os procedimentos e fala, e agora, né? A gente precisa, agora que está despertando para ter uma extensão do trabalho, ter um cuidado, né? Muitas pessoas às vezes não sabem o que que é o home care, que é um cuidado em casa, né? Então, E a aonde que você importância do vai. home care, né? A importância do home care na manutenção e na magnificação de resultados, ou seja, que realmente Sim, você consegue manter e muitas vezes progredir a sua pele e os resultados dos tratamentos estéticos que são possíveis de se obter na clínica com o tratamento em casa, que não é, primeiro, não é caro, segundo, não é complicado de se fazer, né? Ou seja, não é bem assim, não é que não seja caro e não seja tão fácil de fazer. Você tem hoje algumas linhas de dermocosméticos que não são tão caras e que são fáceis de se utilizar, são friendly para o consumidor, porque tem outras que não sim, são, né? Nem baratas sim. e nem amigáveis. Então, esse é o problema. Você precisa ter uma linha de 10 produtos para usar. Não tem como fazer com que isso funcione no mundo real, né? Isso no mundo Sim. imaginário do empresário, ele é interessante porque a empresa farmacêutica que produz um dermocosmético, ela quer ter um dermocosmético para cada tipo de necessidade. Então, um paciente que tenha de ter várias necessidades de acompanhamento e manutenção home care, ele precisa de vários produtos. E não faz o menor sentido, talvez, você ter um produto exclusivo para cada tipo de problema. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a indicação e o conhecimento específico de cada um dos ativos dermatológicos que a gente usa nos produtos home care. Sim, aqui, doutor, né? Entra que às vezes as pessoas elas estão ali, você tem que fazer passo um, dois, três, e seguir uma sequência, né? E hoje as pessoas elas querem praticidade, né? Funcionalidade de ser muito prático, ir lá, lavou o rosto, passou o produto, passou o creme e tá pronto, né? Porque Uhum. ainda o que acontecia, ainda tem, né? Ainda acontece mas de ter produtos que você vai passar de dia, outro de noite, outro específico para a área dos olhos, né? Então, assim, que você vai ter ali vários produtos que tu tem que usar ao mesmo tempo. E hoje não, né? Então veio para agregar mesmo. A tecnologia ela está ao nosso favor
Então, vem aí com produtos multifuncionais que a gente pode indicar para vários tipos de pele e que eles vão atender várias necessidades ao mesmo tempo, né? Então, você veja que isso é uma coisa que é bastante interessante, eu dando a minha opinião como homem, né? Então, como Uhum. homem, e principalmente um homem que não tinha o costume de se cuidar como vocês, mulheres, normalmente fazem com a Se pele, cuidam. quando você Uhum. começa por alguma mudança de paradigma ou por uma mudança de entendimento, como aconteceu no meu caso, que eu preciso ou que eu devo, né? Primeiro eu devo porque eu sou um exemplo para os meus alunos, Sim. um exemplo para os meus pacientes, eu tenho que me apresentar e viver aquilo que eu prego, né? Eu comento isso diariamente com a minha esposa porque hoje a gente conseguiu chegar num patamar de vida onde o estado metabólico, a nutrição, os exercícios físicos, o estilo de vida que a gente leva, ele é exatamente aquilo que a gente prega como o ideal para que você tenha um, uma saúde estética integrada, ou seja, não basta Uma harmonia. simplesmente você achar que vai passar um produto e que aquela ruga vai desaparecer, se você não tratar essa beleza funcional de dentro para fora, né? Não Tem que ter basta um tratar de equilíbrio. fora para dentro, né? É isso que a gente É. tem que entender, né? Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo e vai nos ouvir tem que entender exatamente isso, que não basta simplesmente, né, os nossos pacientes acharem que nós temos mãos mágicas e produtos mágicos e que com isso nós vamos conseguir restabelecer a funcionalidade e a beleza se ele não colaborar. Então, o dermocosmético ele entra exatamente nesse momento, complementando aquilo que a gente pode ajudar em termos de medicação intraoral, de mudança de dieta, de a retomada de algum tipo de exercício físico, né? A queda do Sim. sedentarismo. Então, criar esse hábito é fundamental, porque você precisa sempre de uma motivação para tomar essa atitude, mas é o hábito que depois te mantém dentro desse regramento do dia a dia, você manter, né, exercício, nutrição e etc. E, obviamente, a gente consegue colher resultados muito satisfatórios para a vida da gente, né? A gente consegue perceber a melhoria do sono, a melhoria da vitalidade durante o dia. Então, essas situações todas, elas têm que se somar, e eu acho que daí o dermocosmético, como um cuidado específico para uma necessidade especial do acompanhamento home care, é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento e até melhoria, muitas vezes, do resultado do tratamento ao longo do tempo, né? Sim, sim, sim. É, até aqui, doutor, você me fez eu lembrar que eu escuto diariamente muitas pessoas virem até e falar assim: ai, doutora Gabriela, eu já não uso nada, eu já vou e faço um procedimento, algum preenchimento, faço uma aplicação de uma toxina para mim não se preocupar em usar produtos. Você também Uhum. ouve isso, doutor, direto? Um pouco a gente ouve, mas a gente tenta, da mesma maneira como tem muita gente que se equivoca na indicação dos procedimentos, né? Como se eventualmente, olha, a toxina vai acabar com esse sulco, né? Ou outras coisas do gênero que são bem comuns, né? De achar que um bioestimulador ele pode ser, eu vou colocar um fio e vou puxar isso tudo para cá. Só que não, né? Então a gente tem que, obviamente, como profissional que sabe e que está por dentro do que a literatura científica prega a respeito de todos esses procedimentos, saber que realmente existem procedimentos que podem ser feitos, mas que, óbvio, o contexto geral de tudo, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos e para os meus pacientes, né? A harmonização Uhum. orofacial, ela é um procedimento, ela é um conjunto de procedimentos que começa no diagnóstico inicial e no preparo da pele, passa por todos os procedimentos, toxina, preenchedores, bioestimuladores, enfim, todos eles, e termina
ou faz a sua pausa no home care, Sim, né? sim. Ele Uhum. normalmente os trabalhos eles estão intercalados. Eu não consigo ressuscitar uma pele com intradermoterapia em uma sessão. Eu preciso de 6 a 8 sessões semanais, muitas vezes, de aplicação de produtos, enfim, de uma série de ativos outros dermatológicos que são inoculados para o interior da pele para conseguir ressuscitar essa pele. Então, o trabalho em casa com o home care nesse interstício de tempo entre as sessões é fundamental para que o meu trabalho funcione, porque senão você dá um passo para frente, um para Sim, trás e você nunca sai do lugar. exatamente isso. E, doutor, eu percebo que os dentistas, eles acham, sim, super importante prescrever e eles se preocupam com isso, né? Mas eles, às vezes, têm a dúvida. Ai, será que realmente funciona? Quais os benefícios? Como você já usa e indica, doutor? Qual, na sua opinião, é sobre os dermocosméticos da Iori? Fala um pouquinho aqui para nós. Então, a gente tem trabalhado já há algum tempo com a linha de dermocosméticos, não somente facial, mas corporal também, da Iori. E a gente, não somente por mim, porque eu tenho usado, enfim, eu tenho praticado isso também, a gente percebe uma melhoria acentuada, eventualmente não do que muitas pessoas querem de um dermocosmético, que é um desaparecimento da ruga. Não, eu quero uma uniformidade do tom da pele, um novo viço, um novo tipo de saúde, uma proteção, né, a textura da pele. Então a gente consegue observar isso tanto nos dermocosméticos relacionados com a harmonização orofacial, quanto os relacionados com a harmonização corporal, com a saúde funcional corporal, né? Eu tenho usado o redutor de medidas corporal, porque a gente está num trabalho bastante forte e intenso de academia, perda de peso, perda de medida, recuperação de massa magra, É a e diferença, né? eu senti uma diferença absurda, né, com o redutor de medidas e a ginástica associada, porque os trabalhos científicos que a Eori fez, ela não mudou os costumes do paciente, né? Quando eles fazem um Exatamente. trabalho, os trabalhos que foram feitos para mostrar a eficácia, a segurança e a eficácia dos dermocosméticos relacionados à perda de medida corporal, eles foram feitos em pacientes aleatórios, um trabalho randomizado que não alterou o estilo de vida de cada um. E os resultados foram muito bons sem essa alteração. Então, partindo desse pressuposto, eu falei, ok, se eu adicionar isso sem abdominais com 50 quilos de peso todo dia, óbvio que a minha circunferência abdominal vai ter que diminuir acentuadamente, e é exatamente isso que eu estou vendo. Ou seja, o que a gente tem observado, e eu observo isso em mim, a gente está fazendo medições de peso e bioimpedância assim, semanais, e às vezes até com intervalos menores de tempo, e medidas, a diferença é brutal, né? Então a Nossa, gente tem que que legal. realmente conhecer os produtos que a gente tem à disposição para trabalhar. Eu acho que é uma linha para muitos pacientes que eu prescrevi a linha dos dermocosméticos faciais da Iori, que é o que me compete, né? Prescrever. Eles começaram a já comprar por sua conta o produto, porque eles acharam maravilhoso. A vitamina C é maravilhosa, porque ela me deixou com a pele mais clara. Inclusive, profissionais da área que eu apresentei os produtos, eles falam assim, nossa, a melhor que eu já usei, e viraram Uhum. clientes, inclusive de vocês aí. O Marcelo, eu vi que ele estava por aí também, ele sabe disso, né? Eu apresentei Sim. vários profissionais que gostaram muito do dermocosmético. Primeiro da textura, depois levaram para experimentar, e agora eles querem seguir prescrevendo e revender, né? Porque realmente eles Sim. interessa isso para o pro profissional, né? Óbvio Uhum. que tem muita gente que passa por isso e, como diferentes coisas na vida da gente, passa e passa, né? E isso não se torna um hábito, que são, Sim. sim, são pessoas normais, né? Fica aqui a minha, não a minha crítica,
mas a minha esperança de que exista realmente uma, um vislumbre futuro de que as coisas não podem continuar iguais, porque senão os resultados vão ser sempre os mesmos. Exatamente. Se você quiser resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né? Tem que fazer diferente. E eu vejo também, doutor, né, que nem você falou aqui, a gente se preocupa muito. Para nós é normal, mas hoje tem várias indústrias no mercado e que lançam produtos, mas às vezes não faz o teste, né? Então a gente quer comprovar isso. Então a gente comprova clinicamente, que nem o doutor falou, Uhum. né, pega faz os testes aleatórios em várias pessoas. A gente também comprova cientificamente, com embasamento científico, por que aquele produto ele vai funcionar, né? Uhum. Então, hoje a gente tem que ter todo esse cuidado. E além disso, né, doutor, que tem uma grande diferença entre cosméticos, entre dermocosméticos e o que a gente está falando aqui de dermocosméticos inteligentes, né? Uhum. Então, que muitas pessoas não sabem. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo muitas pessoas falam assim, eu já uso o produto há tanto tempo e não tenho resultado. É porque às vezes vai lá e compra um produto mais simples e que ele só vai ter o efeito de embelezar a pele. Então a gente passa, Sim. sente uma textura gostosa, mas ele não está fazendo um tratamento, né? Já o Uhum. dermocosmético não, ele já tem os ativos que vão agir na pele, né? Que vão tratar mesmo da pele, além de hidratar, de nutrir. Então, vai tratar das linhas, das manchas, enfim, flacidez. Então, ele vai ajudar a melhorar, né? E a gente tem os dermocosméticos inteligentes ou nanocosméticos, que é a mesma coisa, que ele tem os mesmos benefícios do dermocosmético, só que é diferente, porque ele é nanoencapsulado, né? Uhum. Então, o ativo está em volta de uma cápsula. Então, os ativos eles chegam íntegro na nossa pele, o produto ele vai permear e vai agir de dentro para fora, então tem uma liberação prolongada do produto, então que se torna muito mais diferente do que os produtos que a gente hoje está acostumado a utilizar, né? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que uma das coisas que os profissionais da área da saúde, inclusive os clientes, os pacientes, devem saber é que existem. Primeiro, existe essa diferença de cosmético, dermocosmético e os nanodermocosméticos. É, Segundo, que o dermocosmético, como você falou, é um fármaco, ele precisa, aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, de um registro Anvisa especial grau 2, né? Eu acho que isso é fundamental para os profissionais saberem, para os pacientes também saberem, porque o cosmético simples não precisa desse registro. Muitas vezes, um registro grau 1, que é um registro de baixíssimo impacto, é, ou às vezes nenhum registro. Muitas vezes, se é um produto manipulado, não existe registro nenhum, né? Então, Exatamente. a gente tem que saber diferenciar isso, e não só isso, viu, Gabi? Na aula que eu Uhum. montei aqui para a minha turminha dos cosméticos, dermocosméticos e nanodermocosméticos, a gente tem um outro apelo que hoje é Uhum. fundamental nesse mundo novo que nós vivemos, que é a crueldade animal livre, ou seja, produtos não testados em Sim, animais, produtos que são cruelty free, né, que sim. não são realmente, exploram os animais. E quando você pega listas que estão publicadas aí na literatura, eu tenho duas listas aqui, são bem interessantes porque praticamente você não conhece das marcas estrangeiras, amigas dos animais, você vai ter marcas conhecidas, Victoria's Secret, Paul Mitchell, né, que são amigas dos animais, Botanical Skin Works, deixa eu ver o que mais aqui. E que conhecido essas, né? Você tem Sim. mais umas três ou quatro linhas. E pasmem, né? As marcas que testam animais, isso está publicado, então eu posso dizer tranquilamente, porque não sou eu que estou lendo o que está publicado, né? Você tem Clinique, Avon, Estée Lauder, Mary Kay, L'Occitane, Bioterme, Garnier, Lancôme, Neutrogena, Sebastian, Lacoste, Guerlain, Coppertone, Johnson Johnson, La Roche-Posay, Vichy, L'Oréal, Kerastase. Então, assim, é uma questão de opção e escolha, né? Ser refém do mercado farmacêutico mundial,
que faz o que quer com cada um de nós, porque eles fazem o que eles querem com cada um de nós, ou a gente pode, eventualmente, abrir mão dessa crueldade animal, que é uma questão filosófica. Ah, mas você come carne de vaca e não quer que o teste animal seja... É diferente, né? É diferente a sobrevivência. E se você é vegano ou adepto ao veganismo, nem a carne você come. Então, eu acho que, Sim, sim, enfim, né? Eu acho que o mundo caminha nesse sentido, né? A com gente certeza. consegue viver sem isso, né? Eu vejo porque é, eu tenho uma filha que agora ficou vegana, minha mulher que está caminhando para esse caminho, a minha Nutri é veganista, o meu médico então eu estou cercado por veganos por todos os lados, e você passa a ser um estranho no ninho, né? Sim, Ah, é porque verdade. você é o carnívoro que, não, que efetivamente não sabe exatamente o porquê está comendo, a não ser porque, ok, é bom, não discuto, que um churrasquinho é ok, né? Delícia, mas a quantidade de fatores que você agrega, fatores inflamatórios e outras proteínas nocivas ao nosso organismo que você coloca dentro do teu organismo, há de se pensar, pelo menos, ou há de se reconhecer que isso te leva a uma situação pós-prandial de uma satisfação por abarrotamento, e não por uma coisa que você Sim. fala, nossa, estou bem, estou alimentado, é diferente, né? Então, não quero mudar a vida de ninguém, mas eu acho que todo mundo tem que começar, pelo menos, a questionar, né, o fato de que, eventualmente, consiga viver sem isso, né? E eu acho que essa Sim, história sim. do politicamente correto, né, ela é uma posição que a maioria das empresas começa a ter, né? Eu sei que a Iori tem, teoricamente, um selo verde escondido aí por trás da filosofia da empresa, muito Sim, tá embora verde. trabalhe Isso. com, Meio né, ambiente com também, uma, com uma exatamente. linha, com uma linha de alta tecnologia. Há como se ter alta tecnologia sem ter que destruir o mundo, né? Então eu acho que esse é um ponto de vista bastante filosófico, enfim, que pode ser considerado até piegas, mas que realmente deve ser levado em consideração, porque você não precisa abrir mão de determinadas coisas para trabalhar com alta tecnologia, né? Sim, sim. Até aqui, doutor, você falou do vegano, né? A gente poderia até usar o selo de vegano. E Uhum. como os ativos são todos naturais, a gente também poderia usar, né? Mas a gente optou por usar a tecnologia mesmo, né? Mas, enfim, quem é vegano já está sabendo que pode utilizar tranquilamente, né? Já tem pessoas que às vezes elas vêm até o nosso saque perguntar que não Uhum. usam, né? Mas os nossos produtos eles são sem parabenos, sem petrolatos, sem silicones, então são produtos que estão, todos os ativos são naturais, né? Inclusive gestantes pode utilizar, lactantes, né? Pessoas com CA, que é o câncer, em estágio, né, de câncer que está fazendo tratamento ou após. A gente tem até um produto que é o Pierce, até eu tenho ele aqui, que ele ajuda na prevenção de células cancerígenas, que ele Uhum. protege da luz visível, né? Que hoje a gente nem sabe que é a luz do celular tem, né, que emite essa radiação, a luz A aqui que luz eu tô azul, vendo, né? A é a luz luz azul. azul, né, a luz do refletor, então Super tem oxidante, super oxidante, né? E super malefícios para a saúde. Não dispenso o uso do filtro solar, eu acho que é importante lembrar sim, disso, tem a mas protege a pele. E uma das coisas interessantes disso que você estava falando é que exatamente quando a gente começa a trabalhar e pensar dessa maneira, a gente percebe que todos os procedimentos da harmonização orofacial não são procedimentos veganos, né? A toxina botulínica, os preenchedores de ácido hialurônico, é, os preenchedores bioestimuladores, os bioestimuladores são todos produtos químicos, né? Enfim, ou que passaram por algum tipo de produto animal, como a toxina botulínica e o ácido hialurônico, ou são produtos derivados do petróleo, são plásticos, são, enfim, alguns produtos relacionados com esse. Então, não dá para ser vegano e querer fazer botox,
né? Não dá para ser vegano e querer fazer preenchimento de ácido hialurônico, mas normalmente o vegetariano eu acho que é o caminho do meio, né? Não é nem para lá nem para cá, ou seja, eu não sou pelo fanatismo nem nenhum dos dois lados, né? Nem daquele que come churrasco todo dia, nem aquele que não ingere nenhum tipo de proteína animal por simples. Não, não condeno nenhum dos dois, mas não faria. Eu acho que para mim, pelo menos o caminho do meio é o caminho do bom senso, né? Então a gente Sim. precisa repor estrutura, a gente precisa tratar a pele com produtos inteligentes de qualidade, que você tenha confiança, tenha um registro sanitário, tenha pesquisa realizada para comprovar segurança e eficiência, para que você possa prescrever com tranquilidade, né? Então, acho que esse mais ou menos é o caminho que a gente vem observando aí na sequência desse dia a dia do home care, né? Que vem se desenvolvendo cada vez mais dentro da harmonização, porque, óbvio, as pessoas começam a entender que você não necessariamente precisa ficar refém de uma grande marca. As grandes marcas têm orçamentos bilionários em euro para convencer você de que o produto dele é o melhor do mundo. Então, não se aflija, você vai ter certeza que o produto dele é o melhor, mesmo não sendo, né? Então, isso é Sim. ok, porque o mundo é assim, desse jeito, né? O poder de bilhões de dólares em marketing fazem muito mais barulho do que a nossa live. Isso você não vai ter a menor dúvida, né? Mas que, sem dúvida, o caminho da formiguinha é o caminho do natural, o caminho que realmente cria uma linha de produtos ou um produto que faça 8, 10 coisas diferentes para que eu, homem, possa utilizar um produto de manhã e um produto à noite, né? E estar Sim. tratando da minha pele sem ter que ter uma linha de dermocosméticos gigantes, caríssima, né? Que muitas vezes você perde o produto porque não consegue usar até o fim, né? E perde dinheiro com isso, ou o produto se Exatamente. oxida com isso, né? E você E isso acaba desperdiçando material, né? aqui, doutora, até entra que a gente vê bastante hoje, nada contra os manipulados, né? É porque devido a essas grandes marcas, às vezes não tinha um acesso tão fácil, então às vezes mandava manipular, mas aqui tem uma grande diferença, né? Porque o manipulado ele não tem uma grande durabilidade, o produto já oxida, já um dermocosmético inteligente, o nanocosmético, ele não vai oxidar, né? Então Uhum, isso acontece, por exemplo, na vitamina C. Você compra, ela é bem branquinha, daí ela vai ficando amarelada. Isso a gente fala que o produto ele está oxidando, que ele está se uhum, degradando, né? uhum, Então ele se perde pelo meio do caminho. E aqui não acontece isso. O produto ele vai permear 100% na pele. E o legal, né, doutor, é que ele é time release. O que quer dizer isso? Que ele tem uma liberação programada e prolongada. Então ele vai liberando aos poucos no decorrer de 8 a 12 horas a linha emana e a linha corporal 24 horas. Então assim, mesmo que, por exemplo, você passar o creme e for lá por 10 horas lavar o rosto, o produto só vai remover a película superficial. O produto vai uhum. continuar agindo durante o dia todo. Então, por Sim. isso que a gente fala que um produto é inteligente, né? Então, tem esses grandes diferenciais ali, né? De ser cruelty free, a gente usar o conceito de química verde, do produto permear 60 vezes mais na pele, né? Eu acho que isso E é fundamental. Quando você consegue entregar um produto de alta qualidade, alta tecnologia, né? E um produto que seja meio que polivalente, né? Eu acho que para mim foi o suficiente para eu falar assim, opa, esse daí eu vou pensar em utilizar por causa disso só, né? sim, sim, sim. Porque realmente é uma coisa que você consegue fazer, ela é factível, né? De você falar, olha, eu vou passar uma vitamina C à noite, vou passar um Pears de manhã, eu vou me proteger, e à noite vitamina C, pronto, eu vou dormir e ok, estou tratando minha pele. Eu acho que é, é uma coisa que a gente realmente observa resultado e em curto espaço de tempo. O resultado é visível em termos de uniformidade da cor da pele. Minha pele era muito manchada, já começava a ter
um pouco de melanose senil, né? Muito embora seja um menino ainda, mas a gente já começava a observar algumas efélides e algumas coisas que são naturais dos Sim, 50 e poucos anos de idade, mas que realmente a gente observa que melhora, e melhora muito rápido, né? Então, a minha sim, sim. observação clínica, para mim, foi exatamente essa, né? Então, é, quem não conhece a linha de dermocosméticos da Iori deve conhecer, deve estudar a ação de cada um delas. Foi assim que a gente começou a trabalhar, né? Então eu fui bem honesto à época que eu conheci a Gabriela e a Marcela. Eu falei, olha, eu quero o produto, quero usar e eu vou estudar a fórmula produto por produto para entender o porquê ele é diferente, o porquê é melhor, o que é pior e vou ver em mim o resultado, porque é aquilo que todo mundo quer, né? Eu acho que é buscar resultado, né? É enxergar resultado com um produto que fala que vai fazer e faz, né? Eu sou Sim. bem desse tipo, né? Eu só uso para mim e só indico para os meus pacientes produtos que eu sei que tem resultado, porque eu quero dormir tranquilo com aquela minha indicação, né? É a Com mesma coisa que certeza. você indica, por exemplo, um caseiro para uma pessoa qualquer, para uma parente sua e o cara rouba a casa da menina. Como você se sente indicando, né, um produto que fez mal, um produto que não funcionou, alguma coisa que, né, às vezes piorou até a vida da pessoa? Não, né? Exato. Então, para eu indicar, eu tenho que primeiro usar ou eu tenho que ter uma referência bibliográfica importante para que eu possa seguir adiante com essa indicação com tranquilidade, senão eu prefiro não indicar, né? Então, óbvio que existem bons produtos no mercado, não é o único, mas vocês precisam conhecer, porque muita gente não conhece, nem sabe que existe, né? Eu Sim. não sabia que existia, né? E, obviamente, esse trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente está ajudando a fazer, né? Vocês devem conhecer, devem saber, devem entender o que é um dermocosmético inteligente, quais são seus componentes, né? Tem uma das perguntas que a gente vai até comentar, que é exatamente a respeito do DMAI e toxina Ah, botulínica, sim. né? Que é pura falta de conhecimento, né? O DMAI é utilizado na intradermoterapia no tratamento dérmico para o estímulo do colágeno dérmico, né? Isso. Em sua forma pura e injetável. Existem dermocosméticos pelo mundo industrializados, a gente usa alguns dermocosméticos de choque, né, para intradermoterapia, que tem DMAI, silício orgânico, enfim, fórmulas que possuem o DMAI e muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, mas eu apliquei a toxina botulínica e eu vou aplicar agora o DMAI por cima, eu ouvi dizer que ele é um antídoto para a toxina botulínica, né? Então, a gente infelizmente convive com esses mitos. Eu acho que é importante até você comentar um pouco a respeito, né? Porque a gente já passou por isso em ambos os lados, né? De gente perguntando, Sim. mas eu posso usar um creme com DMAI em cima da toxina botulínica? Né? Eu quero que você entenda e que você possa explicar para eles o porquê sim, né? Primeiro porque é dérmico, né? E a toxina é neuromuscular. Então, da mesma maneira que o oligopeptídeo 8 ou o peptídeo botulínico atua nas células da derme e da epiderme, produzindo colágeno, melhorando a síntese da melanina e etc., o DMAI ele tem exatamente essa função. A função não é neuronal, né? Então, eu queria que você pudesse também passar aí para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, pacientes ou colegas, né? Saber que um creme com DMAI não afeta a toxina botulínica que foi injetada intramuscular. Sim, eu ouço isso diariamente, né, doutor? Que muitos colegas, às vezes, por falta, às vezes, né, de informação, mas hoje já tem estudos, né, comprovando cientificamente. E eu falo por mim, né? Então, o que acontece? Que nem o doutor falou, a gente vai aplicar a toxina, vai ser músculo, né? Então, o que Uhum. acontece? Eu te dou um exemplo. O músculo, ele vai relaxar, né? A gente vai conseguir fazer aqui, vai aparecer as linhas de expressão. Mas o que que acontece? Usando um produto com DMAI, ele vai fazer um preenchimento dessas linhas. Então, você paralisou aqui,
né, o movimento, mas as linhas, os vínculos vão estar ali formados. Então, o que o DMAI vai fazer? Vai fazer esse preenchimento, ele vai preencher em profundidade, né, essas linhas, essas rugas de expressão, ele vai diminuir o comprimento delas, então, em profundidade, comprimento e a largura, né, a espessura. Então, assim, ele vai potencializar o efeito também, vai fazer com que tenha uma maior durabilidade. E fora isso, né, que o doutor já falou, a gente aplica intramuscular a toxina botulínica e o creme ele é tópico, então ele só vai atingir a derme da pele. Então, por isso que os dois, em associação, vai um potencializar o efeito do outro. Sim, não tem a menor dúvida. A gente tem associado vários mitos vêm caindo por terra com várias publicações sistemáticas que vêm sendo feitas de trabalhos e de revisões sistemáticas da literatura de trabalhos que vêm sendo publicados nos últimos anos, mostrando que a associação de tratamentos, ela, num primeiro momento, achava-se que, por exemplo, associar a toxina botulínica com laser era uma coisa que não se podia fazer. E hoje, ao contrário disso, as revisões sistemáticas mostram que não só é melhor do que você fazer separado, né, como um só interfere beneficamente com o outro, né? Então, coisas que, por exemplo, a gente está hoje fazendo direto na escola e na própria clínica para os nossos pacientes é a aplicação da toxina botulínica para gerar aquela paralisia muscular suave, normalmente, que é o desejado, não quero a perda do movimento, eu quero a diminuição da dobra da pele. Fazemos um tratamento dérmico profundo com DMAI injetável e o home care com DMAI, né? Em forma de creme dérmico, né? Com lenta liberação, nano encapsulado, ok. É o melhor de todos os mundos, ou seja, por que você vai conseguir melhorar a toxina botulínica, o efeito da toxina botulínica? Porque essa pele já não vai quebrar mais depois de alguns meses. Porque você já conseguiu semanalmente, fazendo aplicações intradérmicas do DMAI, uma síntese de colágeno tão grande nessa região, principalmente se você associar o DMAI intradérmico com o silício orgânico, você tem um boom de formação dérmica de colágeno, né? Que você pode, inclusive, associar com outras tecnologias, ou seja, radiofrequência, criofrequência, ultrassom microfocado, que são outros tipos de tratamentos dérmicos possíveis, e manter o paciente com um creme como é o Wisdom, com DMAI e ácido hialurônico, enfim, outros ativos dermatológicos, para o home care. Eu acho que é perfeitamente, é muito plausível, faz todo sentido, né? A gente já tem trabalhos científicos mostrando da eficiência do creme sozinho, a gente tem a eficiência dos outros produtos todos, porque eles não são manipulados, são produtos de bula que têm eficácia e segurança determinada cientificamente, e não faz o menor sentido não lançar a mão de um tratamento que seja profundo, superficial e home care, né? Que associa o melhor do mundo das três técnicas, né? Exatamente. E assim, doutor, o paciente vai ver você como um profissional diferenciado, que você não está ali só para fazer um procedimento, mas sim uma extensão do seu trabalho. Então, a gente quer proporcionar essa extensão de você ter esse cuidado e o paciente olhar e falar, nossa, esse doutor, ele se preocupa comigo, né? Ele quer ver o meu resultado também. É absolutamente isso. Essa semana eu fui entrevistado pela TV Bandeirantes aqui em São Paulo sobre o que era harmonização orofacial, enfim, o mundo ainda não sabe, né, infelizmente, o que é harmonização orofacial, que é essa especialidade da odontologia que sai do preparo da pele e só para no home care até a próxima vinda desse paciente, no caminho do rejuvenescimento facial, no caminho da reestruturação das formas e dos volumes da face, rejuvenescendo o paciente. A partir do momento que eu consigo colocar meu paciente numa melhoria de metabolismo, numa melhoria de nutrição, numa melhoria da hidratação corpórea, numa melhoria
daquilo que falta em termos de estrutura, e eu desenho tudo isso no sentido do rejuvenescimento profundo e superficial, o home care é obviamente uma necessidade que nós vamos ter que reconhecer a qualquer momento como uma necessidade forte da manutenção dos tratamentos que são feitos pela harmonização orofacial. E nessa entrevista eles me perguntavam exatamente isso. O que diferencia hoje um profissional do outro? Né? O que diferencia hoje, a conclusão do próprio jornalista, quando nós conversando ali nos bastidores, eu explicando para ele o que era isso, ele falou, doutor, o senhor é diferente, porque muitos profissionais dessa área, eles estão interessados em executar um determinado procedimento, ganhar aquele dinheiro e partir para o próximo paciente. Eu não quero partir para o próximo paciente, eu quero ficar com aquele e tratar outros. Né? É isso que vai fazer você se diferenciar dentro da harmonização orofacial, se colocando frente a um mercado que é muito competitivo como uma alternativa diferente daquilo que existe. Tem gente que faz o procedimento em você e não está se importando nem com a sua saúde e nem com o seu bem-estar em termos de beleza funcional. Né? A gente tem que se preocupar com esse conjunto, com saúde, com beleza e com função. A partir desse momento, a gente realmente está sendo um profissional diferente dentro dessa área da estética, preocupado em manter essa tríade toda em cima de alguns pilares importantes que vão entregar para o paciente os melhores resultados. Eu acho que assim a gente vai conseguir se diferenciar como um profissional diferente nessa área, sabe? Porque tem uma vala comum tão grande daquele que entra, faz o procedimento, vai embora, próximo, entra, faz o procedimento, vai embora. Né? Como se fosse mais um, né? E é mais um, porque isso virou franquia, isso virou McDonald's. Né? Eles não estão vendendo uma refeição, eles não estão vendendo um tratamento, eles estão vendendo um fast food, ele está vendendo um procedimento. Né? Então, ok, que você vai ter algum resultado com o procedimento, mas você não está se alimentando. Você não está gerindo o teu processo de envelhecimento. Você está simplesmente engolindo alguma coisa, né, que estão te empurrando por um preço interessante, por um custo imaginário. É por um preço, realmente. Né, porque o que não presta tem preço. Né, e o que presta tem valor. Então é diferente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que saber a diferença entre valor e preço. Né? Então, o que tem valor, ele é diferente. Né? E não é porque ele é diferente que ele é mais caro. Então, entendam que esse compromisso que muitos profissionais hoje da harmonização orofacial, né? Cirurgiões dentistas, médicos, biomédicos, enfim, farmacêuticos, estetas, muitos dos profissionais da área da saúde que militam nessa área, militam com essa visão da entrega da saúde, né, da beleza e da função, que eu acho que são o tripé do sucesso da harmonização orofacial. E é assim que eles vão se sobressair, né, nessa grande massa de injetores ou de pessoas que trabalham nessa área com uma ideia equivocada do que é harmonização orofacial ou harmonização facial. É bem isso, né, doutor? Até eu vi aqui que a Karen escreveu, com certeza, considero o home care tão essencial quanto incentivar o nosso paciente a escovar os dentes, não somente tratar. Pois é, exatamente isso mesmo. isso. É exatamente eu vou dar isso. um exemplo aqui que eu sempre falo, né, doutor? É a mesma coisa que a gente fazer uma profilaxia e falar assim, agora tu não escova os dentes, vem daqui 6 meses fazer outra. Sim. É exatamente isso, né? Ou alguns colegas que, sei lá, no tempo que eu fazia faculdade, há 30 anos atrás, o que existia era o dentista que colocava algodão no dente, né? Ele obturava o dente com algodão, né? Então põe algodão, põe algodão, põe algodão, troca algodão, põe algodão. Não acaba nunca o trabalho, né? Porque fica pondo e tirando algodão, a infecção não vai embora, né? Então, são coisas que, óbvio, são paradigmas, conceitos, coisas do passado que vem mudando e a gente está num mundo novo, né? A gente está num século do conhecimento, onde coisas que existiam no passado já não servem mais, coisas que existiam num passado muito recente, né, já se demonstraram ineficazes dentro da harmonização,
né? Então, eu acho que a gente tem que seguir estudando, seguir conhecendo coisas novas. Eu acho que é por aí que a gente tem que motivar as novas gerações de profissionais da área da saúde que vem caminhando por aí para pelo menos conhecer, tem que conhecer de tudo, né? Para que a gente Exatamente. possa selecionar os melhores materiais e melhores produtos para que a gente tenha realmente a tranquilidade de fazer a indicação, né? A E mesma com segurança, tranquilidade né? a mesma tranquilidade que você tem que ter em prescrever, por exemplo, um determinado antibiótico, um determinado anti-inflamatório ou uma determinada pomada para um tratamento de uma patologia, você tem que ter, né? Quando você pensa em estética ou na odontologia, a seleção de um determinado material restaurador, a seleção de um determinado implante, uma liga metálica para uma determinada reabilitação, qualquer que seja, você tem que conhecer as propriedades desses produtos para que você tenha bons resultados. Então, acho que o dermocosmético é exatamente a mesma coisa. Você tem vários e marcas muito conhecidas e que não foram desenhados para a pele do brasileiro ou da brasileira, né? Sim, Foram desenhados sim. para a pele do caucasiano europeu, que é uma pele eminentemente seca, que não é nem uma pele mista de área T, ou seja, é pele seca, porque o clima é diferente, o tipo de raça é diferente, né? O brasileiro, ele tem uma pele diferente da pele dos outros países, principalmente dos países nórdicos, que a característica da pele da brasileira é uma pele mista, é uma pele que tem áreas oleosas e áreas secas da mesma pele. Ele pede um Sim. tipo de tratamento e de acompanhamento home care diferentes, né? Não pode ser nenhuma crítica à marca, mas não pode ser um Guerlain, Estée Lauder e não sei o quê, porque foi desenhado para a pele da francesa. Estée Lauder é a amiga da Ana Pegova, lá de Paris, da década de 40, que começou com, ok, funciona muito bem, né, para a pele francesa, não necessariamente para a pele brasileira. Então, a gente tem que entender um pouco disso, né, para deixar de acreditar em alguns mitos ou de alguns investimentos milionários da indústria farmacêutica que vêm de milagres, né, e que, Sim. na verdade, as pessoas compram esse milagre e não o recebem, né? Eu acho que esse é E o tem grande que fato. também, né, doutor, ver, porque assim, uma empresa que tá junto com você, que te dá esse suporte, te dá esse treinamento, né, em relação a produtos. Então, nós, hoje, da Iori, a gente se preocupa muito, não é só você ter o produto, mas sim você entender o produto que você está prescrevendo. Então, a gente dá todo esse acompanhamento, a gente dá esse treinamento, que vai desde produto, desde você como oferecer para sua cliente, né? Porque muitas pessoas também, e eu vejo também doutores falam assim, eu não sei vender. Então a gente está vendendo todo dia, né? A gente já Uhum, vende a nossa imagem. Então, assim, que seja uma coisa simples, que você está ali dando uma orientação. Porque eu sempre falava também para os meus doutores na clínica, se vai um paciente lá com uma queixa principal, ele está aquilo incomodando no momento, mas você tem que tratar o paciente como um todo, né? Porque senão você está negligenciando a sua profissão. Então, assim, de você ter um cuidado, de você olhar uma empresa que vai lá e tá do teu lado e fala, não, vamos aqui que eu vou te passar tudo isso aqui. Eu sei que você teve um pouco, às vezes, de receio, quer saber como que realmente funciona, uhum. mas como eu sou dentista, eu sei porque eu passei já por isso. Sim, Então eu tô lógico, aqui imagino. para ajudar, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou, sabe? Eu acho que esse tipo de comprometimento que a sua empresa, até pela sua origem, ser da odontologia e estar dentro de uma empresa de dermocosmético, é uma empresa nada a ver, você podia estar numa empresa de implante, né? Vendendo broca diamantada. Enfim, que seria muito mais da sua área do que o cosmético, né? É muito importante para a harmonização orofacial, porque esse aconselhamento do passei por isso na minha pele, né? É fundamental para quem trabalha nessa área, né? Eu acho que todos os colegas da harmonização devem pôr atenção a esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Com certeza. E fora isso, doutor, na sua opinião, você acha que além da harmonização já é rentável, né? Mas os profissionais eles podem aumentar o seu ganho, né, com a associação do home care. Na sua opinião, o que que você acha?
Eu acho que sim, eu acho que quem mais ganha com isso tudo não é nem o profissional, é o paciente, né? Eu acho que o final dessa linha, pelo menos no nosso caso específico, é o bem-estar geral do paciente. Então, a gente não admite simplesmente tratar de um paciente da harmonização facial com aquilo que ele quer, com aquela queixa principal, como você falou, né? É nossa obrigação mostrar o contexto geral, mostrar onde ele está falhando, mostrar que é possível ele mudar em qualquer etapa da vida, é possível ele melhorar, e a partir daí a gente olhar o benefício do paciente e fazer a melhor indicação do produto que ele vai poder usar naquele momento, né? Então, Sim. óbvio que daí o auxílio de vocês é importante. Como negócio, eventualmente, para o cirurgião dentista, harmonizador orofacial, vender determinados produtos também pode ser interessante, mas ele tem que pensar também pelo outro lado, ele tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que ter uma personalidade jurídica que o capacite para tal, ele tem que ter um KNAI que possa fazer uma emissão de um cupom fiscal, ele não pode simplesmente sair vendendo como se fosse um carrinho de banana, né? Então, a responsabilidade maior do profissional dessa área é buscar o bem-estar do paciente e indicar para o paciente esse produto. Eu acho que a partir daí a gente já fez uma grande melhoria na qualidade de vida dos nossos pacientes, podendo indicar um produto que tenha qualidade, preço, segurança, eficiência clínica comprovada. Eu acho que isso é mais importante do que, num primeiro momento, você pensar em melhorar a tua receita, porque eu acho que realmente a parte da harmonização orofacial bem feita, ela vai estruturar ou reestruturar a vida do profissional que se especializar nessa área como um procedimento altissimamente rentável, trabalhoso, sim, né? Mas que os pacientes procuram muito. Eu costumo dizer que o paciente da odontologia, ele procura o cirurgião dentista porque ele precisa, não porque ele quer, né? Na grande maioria das vezes, ele procura o cirurgião dentista porque ele precisa, porque ele tem algum tipo de patologia bucal ou dental que precisa de tratamento. O paciente da estética é um paciente que não precisa, ele quer. Estética não é necessidade de saúde, a não ser que seja saúde mental, psicológica, né? Ele é um querer. E quando um paciente quer, ou quando eu quero uma determinada coisa, eu consigo. Quando eu não quero, eu sou obrigado a fazer alguma coisa, aí vai ser difícil me arrastar da cadeira, tá? Então essa é a grande diferença que eu acho que deve animar todos os profissionais dessa área a seguir em frente no melhor da qualidade da harmonização orofacial, da harmonização facial ou corporal, como queiram, trabalhando seus pacientes como seres humanos que precisam de toda uma reestruturação que vem do metabólico e termina lá para frente no home care, e aí sim a gente vai estar completo como profissional e os pacientes satisfeitos e sempre na clínica de vocês. Né? Eu acho que isso é fundamental. Sim. Com certeza, a gente cuida da autoimagem, né? E além disso, é a autoconfiança das pessoas. Então, isso é gratificante, né? Para a odontologia, que nem o doutor falou, antigamente vinha para dor, mas hoje vem por querer cuidar de ter uma melhor saúde, né? E o Marcelo aqui até complementou que a gente já está desenvolvendo e que a gente tem essas soluções que o doutor falou também, né? Para auxiliar e facilitar a vida, né? A gente também está criando aí alguns protocolos para facilitar melhor o processo também e ajudar os profissionais que estão na harmonização, né, a ter esse conhecimento também, porque a gente vai agregando com o tempo, né, doutor? Às vezes fala, eu não sei e não vou prescrever. Não, você vai e estuda, vê alguém que vai lá e te apoia, uma empresa que te presta esse treinamento, né? E que nem a doutora está falando aqui, a Alessandra, é cuidar do paciente como um todo sempre, Sim. Porque daí você fideliza. Nós cuidamos da autoestima, né? Quando você devolve a autoestima para alguém, você devolve o amor próprio. Quando você devolve o amor próprio a uma pessoa, ela vai ser sempre grata a você por aquilo que você conseguiu fazer, né? E essa sensação ou esse sentimento de gratidão que o paciente vai ter por essa devolução do amor próprio que ele passou a
a resgatar por causa dos seus procedimentos, dos seus cuidados, é impagável. Exatamente, exatamente. Gente, a gente está indo aqui para o final. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que queiram perguntar, aproveitam aqui porque a gente já está encerrando, né, doutor? Estourando o tempo. Gabi, então, se eles não perguntarem nada, antes da gente terminar, gostaria de agradecer a você, a Iori e Marcelo, Eu que agradeço. por toda essa amizade e a parceria que a gente tem. Agradecer pelo convite da live, colocar aqui o Marcelo Januzzi _oficial, que é o meu Instagram profissional e pessoal, ao mesmo tempo, à disposição de todos vocês, né, para perguntas e, enfim, para conhecer um pouquinho mais da minha história, a respeito da história da Januzzi Estética, que é uma clínica global. A gente envolve da nutrição até a outra ponta. Então, eu tenho hoje, dentro da clínica, médicos, biomédicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeuta dermatofuncional, cosmetólogo, tenho de tudo aqui dentro, para a gente sempre oferecer para os nossos pacientes o que há de melhor em tratamento absolutamente completo, né, do Leme ao Pontal. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês sempre, tá? Ó, tem gente procurando artigos e produtos. Depois você chama aqui que a gente manda, tá? Todos os artigos dos produtos relacionados, ativos, pode perguntar aqui depois, chama no direct. Doutor, eu que agradeço, gratidão por compartilhar esse conhecimento aqui conosco, de estar hoje aqui, de ter aceito a live. Imagina. E, ó, todo mundo falando da live foi maravilhosa, então, assim, gratidão, as portas da Iori sempre estão abertas pro doutor. Obrigado a vocês dois, são um casal super simpático, grandes amigos. Obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada, gente. Um beijo, até mais. Tchau. Tchau.